Josué. Josué, capítulo de número 24. Josué 24, versículos 14 e versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém, queridos? Muito bem. Este capítulo de número 24 é o discurso final de Josué, o segundo discurso, o discurso de despedida de Josué ali para o povo de Israel. Josué ele foi, e para quem não sabe, o substituto de Moisés. Moisés ele conduziu o povo, tirando o povo do Egito, conduziu durante 40 anos no deserto, e depois de 40 anos ele não entrou na terra prometida, e Deus levantou uma outra pessoa, e essa pessoa foi Josué. Josué era aquele que andava ao lado de Moisés, um discípulo de Moisés, e ele que então conduziu o povo à conquista da terra prometida. E nesse discurso que ele faz, ele vai relembrar um pouco a história de Israel até aquele momento. E é interessante depois vocês fazerem uma leitura desse capítulo de número 24 como um todo, porque tem algumas coisas interessantes nesse capítulo. Ele vai falar, por exemplo, desde a entrada ali na terra prometida, as vitórias concedidas por Deus, seu povo. Ele vai falar desde Tera, pai de Abraão, Isaac, Jacó, e aí ele vem desenvolvendo até chegar nesse momento aqui em que ele está realizando o discurso. Mas ele coloca uma coisa interessante. Ele coloca, e ele chama a atenção nesse versículo de número 15, se vocês olharem, porque ele faz um desafio ao povo de Deus naquele momento. O desafio é eles fazerem uma escolha. O povo ele deveria escolher entre os deuses dos antepassados e os deuses do presente. Ele não está dizendo para escolher o Deus verdadeiro, porque ele sabia e conhecia o coração do povo. Mas aqui no versículo número 15, ele fala o seguinte: olha, vocês decidam o que é que vocês querem, façam uma escolha. E aqui ele diz, entre os deuses, ele diz assim, os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Josué conhecia aquele coração idólatra, então ele disse assim, agora escolha, porque eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Isso porque então ele sabia, ele conhecia o coração idólatra daquele povo. Mas é interessante uma coisa, irmãos, porque em todo o discurso de Josué, no capítulo de número 24, ele vai falar sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo ele faz e decide para que os seus propósitos eternos se cumpram. Mas como é que então a gente pode entender essa questão? Porque Josué está colocando uma escolha diante do povo. Olha que a gente vai pensar durante todo o capítulo de número 24, alguns verbos que Deus usa, demonstrando aqui a soberania de Deus.
Ele fala, por exemplo, no versículo de número 3, tomei. No versículo número 4, dei. No versículo número 5, enviei. No versículo número 6 a 8, trouxe. No versículo número 10, não quis ouvir. No versículo número 11, entreguei. No versículo número 12, enviei. No versículo de número 13, dei-vos. Dei-vos. Então ele está dizendo: Deus é um Deus soberano. É um Deus que decide. É um Deus que escreve a história. Mas ele escreve a história para que os seus propósitos se cumpram. Portanto, nós queremos pensar um pouco sobre isso, porque ele é tão soberano, irmãos, e aí é que está a grande questão da coisa, porque Deus é tão soberano que ele concede a cada um de nós o direito de escolha. Ele poderia muito bem fazer como algumas teologias fazem, dizer assim: não, você é uma pessoa que vai para o inferno, você vai para o céu. Mas Deus não é assim. Deus, ele poderia muito bem colocar o dedo sobre todas as coisas, tomar suas decisões e colocar o homem dentro desse contexto. Mas ele ama tanto o ser humano, ele ama tanto o homem, e ele concedeu ao homem o direito de escolher o seu destino, de escrever a sua história. Apesar de que Deus, sendo onisciente, ele conhece todos os nossos passos, todas as nossas decisões, todos os nossos atos, antes de que nós venhamos a falar ou pensar. Deus já sabe. Mas ele permitiu que nós fizéssemos uma escolha. Eu quero dizer para vocês que as escolhas, elas definem a nossa vida. As escolhas definem a história da nossa família, quando nós assim tomamos decisões. A vida, a sua vida, a vida da sua família, elas são hoje, e elas estão hoje, como consequência das decisões e das escolhas que vocês tomaram no passado. Por exemplo, a profissão que você exerce foi uma escolha. Cônjuge, aquela pessoa com quem você casou, foi uma escolha. A educação dos seus filhos é uma escolha. O colégio que ele vai estudar é uma escolha. Perdoar ou não perdoar é uma escolha. Ir ao confronto ou não é uma escolha. Separar ou não separar, ficar calado ou falar, é uma escolha. E nós então, irmãos, vivemos debaixo dessa autorização de Deus sobre nós, essa concessão de Deus sobre nós. O interessante é a gente observar que, na maioria das vezes que a gente vai fazer uma escolha, a gente sempre escolhe pelo lado material das coisas. A gente sempre escolhe aquela em que a gente acha que é melhor para a nossa vida, para o nosso status, para o nosso bem-estar, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. E muitas vezes nossas escolhas não são as melhores diante da vontade de Deus, do agrado de Deus. Eu assisti um filme nessa semana que passou. O nome do filme é A Escolha. Eu não sei quem já assistiu aqui. Não é deixou-se não, tá, irmãos? Eu nem assisto esse seriado. Tá? É A Escolha, o nome do filme. Esse filme é a história de um veterinário que se apaixona por uma estudante de medicina. E ela também se apaixona por ele. Eles acabam casando, apesar de antes estarem comprometidos, mas se conheceram, se apaixonaram, se casaram. E eles passam então 7 anos vivendo alegria, felicidade. Depois de 7 anos acontece um acidente com ela. Ela retornando para casa, estava uma tempestade,
E ela então sofre um acidente e ela fica de coma. Ela vai para o hospital, fica em coma. E ela, depois de 90 dias, o médico chega para o esposo e diz assim: olha, não tem mais como mantê-la viva. Ela está, as máquinas é que estão respirando por ela. Nós temos que desligar a máquina. E ele então fica naquela dúvida. E essa é porque o nome do filme é a escolha. Porque diante da sugestão do médico, a indicação do médico, ele teria que assinar a autorização para serem desligadas as máquinas, e ali ia morrer de vez. E ele então ele passa o tempo pensando e conversando com outras pessoas, e ele toma a decisão de não desligar a máquina. Essa foi a escolha dele. Depois de um tempo, ela, por milagre, retorna à vida. E ele então chega lá, ela está viva. Eu fico, às vezes a gente fica pensando, se ele tivesse escolhido desligar as máquinas, ela teria morrido, e ele não teria tido a oportunidade de viver o resto da vida com aquela mulher que ele amava. Irmãos, a nossa vida é assim. As escolhas que nós fazemos. Estava conversando com a Enigma sobre isso, porque ao longo da nossa vida a gente fez muitas escolhas. Ela poderia ter feito medicina, porque ela tinha passado em medicina, mas resolveu fazer agronomia. Ela passou nas duas, e ela decidiu, a escolha dela foi fazer agronomia, né? E ainda bem, porque se ela tivesse feito medicina, ela estaria num hospital lá em Belém, não teria me conhecido lá em Roraima, quando eu fui para Roraima lá trabalhar profissionalmente, né? Escolha. O destino dela seria outro, a história dela seria outra. Se ela tivesse casado com o ex-noivo dela, porque quando ela me conheceu, arriou os 4 pneus de step e ela esqueceu o noivo. Mas se ela tivesse casado com o ex-noivo dela, onde ela estaria? Em São Paulo? O cara mora em São Paulo, né? Em São Paulo, ainda está lá. Estaria lá em São Paulo, cheio de menino. Mas ela escolheu casar comigo. Tornou-se mulher de pastor, esposa de pastor, e aqui estamos nós nessa história. Essas são as escolhas da vida, irmão. Você já pensou alguma vez assim, né? Se eu tivesse escolhido, né, uma outra coisa, aonde eu estaria agora? Quando eu terminei o curso, antes de terminar o curso, já na véspera de terminar, o professor chegou para mim e disse assim: Roraima, eu tenho um emprego para você. Eu fiquei muito de alegre, antes de terminar, né, de concluir a minha faculdade. É coisa rara, né? Antes de você terminar, já tem uma proposta de emprego. E aí eu perguntei: e onde é, professor? Ele disse assim: é na Emater do Piauí. Mas afinal, eu estaria casado com uma piauiense e estaria cheio de piauiensezinho para criar. Então é a nossa história, né? Nós escrevemos a nossa história. Deus é tão bom, irmãos, que Ele concede a cada um de nós esse direito de escolher, de escrever a nossa história. Não é isso? E esse texto nos faz lembrar sobre isso, porque nós temos uma escolha, e a escolha mais difícil que nós temos para fazer na nossa vida, sabe qual é? É aceitar Jesus como Salvador. Essa é a escolha mais difícil que nós temos. E Deus nos concede esse direito. Deus nos concede o direito de vida e de morte, de ser livre do pecado ou não, de estar totalmente envolvido nas coisas do mundo e se libertar dessas coisas. Por que Deus nos concede? Porque o peso da responsabilidade é nossa, não é dele, é nossa, a escolha é nossa. Nós não podemos dizer para Deus que eu estou indo para o inferno, ou alguém está indo para o inferno, se assim for,
porque Deus mandou. Não. Se você está indo para o inferno, você está indo porque você escolheu ir. Então Deus nos dá esse poder de escolha, né? Quando a gente escolhe, e a gente muitas vezes coloca diante da nossa escolha aquilo que a gente perde, aquilo que a gente ganha. E essa liberdade de escolha Deus nos oferece para que nós sejamos responsáveis pelas nossas escolhas. Em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem. Isso é Deus falando. Isso é Deus falando. Deus dando aí, concedendo aí, nos dando a autoridade de escolher. Diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, grife essa palavra aí, seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra, na qual passando o Jordão vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Ele lhes propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Grife a palavra, escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esse é o Deus que nós cremos. Esse é o nosso Deus, soberano. Ele toma as decisões como soberano, mas Ele nos coloca nas nossas mãos o nosso direito de escolha. Nesse texto, irmãos, Deus ele deixa livre para nós escolhermos. Mas das nossas escolhas, que ele diz aqui, depende a nossa longevidade de vida. A longevidade de vida depende da nossa escolha. E eu quero, portanto, pensar sobre isso um pouco mais. Eu quero pensar sobre essa decisão de seguir a Deus com integridade. Aqui no versículo 14, Josué diz o seguinte: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Se você fez essa escolha, se não fez, vai fazer. Seguir a Deus com integridade e assim ter longevidade de vida, como diz aqui o texto. Você precisa fazer duas coisas. A primeira é você ressignificar o seu passado, porque muitas vezes a gente não gosta muito de mudar o nosso passado, né? Nós gostamos de conservar uma cultura que nós aprendemos ao longo da nossa vida, e é interessante como nós carregamos essa bagagem cultural para dentro do nosso lar e da nossa casa, e vai influenciar dentro da nossa casa as nossas escolhas e a nossa vida, para escrevermos a história da nossa família. Ressignificar o passado. Josué disse aqui, versículo 14: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. E a primeira coisa que ele diz:
Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram ao longo do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram no passado. Joguem fora tudo aquilo que vai impedir de uma comunhão, de ter uma comunhão perfeita com Deus e, portanto, seguir em integridade, com fidelidade à pessoa de Deus. Portanto, a bagagem que você levou para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, aquela bagagem do passado, que muitas vezes faz com que você tome decisões erradas, que levam muitas vezes a conflitos dentro de casa. Nós precisamos deixar para trás. Muitos desses passados nossos nos afastam de Deus e nos levam a nossa família a se afastar de Deus, impedem o nosso serviço ao Senhor e atrapalham a nossa integridade ao servir ao Senhor e a nossa fidelidade a Ele. O problema então surge quando nós não abrimos mão dessa bagagem. Vocês que são casados e aqueles que ainda vão se casar, comecem a se preparar para jogar fora essa bagagem, esse peso, porque isso é uma escolha difícil. Deixar aquilo que nós gostamos muitas vezes, deixar aquilo que nos dá prazer muitas vezes, que nos dá alegria muitas vezes. Eu fico pensando, por exemplo, pessoas que gostam de futebol, amam futebol. Um exemplo aqui, irmãos, não estou falando de ninguém, porque também não conheço essa vida tão íntima de vocês. Mas tem pessoas que gostam tanto de futebol, que abrem mão do futebol, vai para o estádio, né, e deixam a família, né, deixam a igreja, deixam Deus, porque gostam tanto de futebol, que querem estar lá assistindo o jogo de futebol. Futebol me dá prazer, futebol me dá alegria, e a família me dá o que para você? Há uma preferência, portanto, por aquilo que nós gostamos mais. Há uma preferência por aquilo que nos traz mais alegria. E é por isso que muitas vezes, quando nós estamos em nossa família, nós andamos cocheando entre dois caminhos. Vocês sabem o que é esse cochear? Como disse ali em 1 Reis, capítulo 18, Elias, ele disse ali ao povo, depois daquela batalha, né, antes da batalha, na verdade, ele teve com os 400 profetas de Baal, ele chega e diz assim, no versículo número 21, 1 Reis 18, ele diz: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Isso é que é o significado da palavra cochear, né? Andar com as duas coisas ao mesmo tempo. Uma hora com um, uma hora com o outro, uma hora com um, uma hora com o outro, andando aí, driblando as coisas. Se o Senhor é Deus, sigam-no, se é Baal, sigam-no, porém o povo não disse uma só palavra. Então, até quando, eu pergunto para vocês irão cochear dentro do lar, dentro da família, uma bagagem do passado que vocês carregam até hoje? Por isso é que Josué diz assim, né? Se vocês parecem mal servir a Deus, escolhei entre os deuses da terra. Por quê? Eu acho que a gente tem que definir a vida, tem que fazer uma escolha. A gente não pode andar em cima do muro ou andando de um lado para o outro. Não pode ser aquele crente que é um pé no mundo, né, e outro na igreja, não pode. A gente não pode estar dentro do lar, dedicado a uma família e estar no mundo. Aquelas pessoas que deixam o seu lar e a sua família para sair para beber, por exemplo. Chegam bêbados em casa. Aqueles que deixam o seu lar e a sua família para se prostituir e voltam para casa, para se drogar e voltam para casa. Como é que você pode ter um lar feliz se você não se dedica à família
integralmente, você não se dedicar a Deus integralmente. Por isso é que nós devemos começar a pensar quais são, o que eu trouxe na minha mala, o que eu estou levando na minha bagagem para dentro da minha casa. Eu saio de um lar onde a cultura da minha família é uma, eu vou formar um outro lar, onde eu vou criar uma cultura nesse lar. Mas quando eu for criar essa cultura, eu estou carregando vícios do passado, vocês podem ter certeza que esses vícios, principalmente aqueles que não agradam a Deus, irão trazer tristeza, choro, dor, sofrimento na família de vocês. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, em Filipenses capítulo 3: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam. Se eu quero seguir a Deus, eu preciso esquecer essa bagagem do passado, tristeza e desagrado a Deus, e avançar para as que estão diante de mim. Prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não em Cristo Jesus, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, queridos, a primeira coisa que a gente precisa definir na nossa vida, uma escolha de seguir integralmente a Deus, com fidelidade a Deus. Mas para seguir nessa escolha de seguir a Deus com integridade, com fidelidade, eu preciso ressignificar o meu passado, dar um novo significado para ele. Eu tirar tudo aquilo que vem atrapalhando a minha história junto com Deus. Eu deixar para trás, esquecer tudo isso, olhar para frente para essa nova história e chegar na minha casa, no meu lar, na minha família, totalmente dando um sentido novo à nossa vida. E qual é o sentido? Aquilo que o apóstolo Paulo fala: avançando para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A segunda coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é ressignificar o presente. Interessante, né? Por quê? Porque Josué fala dos dois tempos. Ele fala do passado, ele fala do presente. E da mesma forma, é necessário jogar fora todo o peso do presente que está atrapalhando a minha vida com Deus e a minha vida na família. Josué fala dos deuses da terra que estavam habitando. Veja como é que ele diz: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. O que ele está falando? O tempo atual, a vida presente. E o que ele está falando aqui para nós, irmãos, são os novos hábitos, aqueles que nós adquirimos ao longo da nossa vida no presente. Não são aqueles que nos acompanham no passado, mas aqueles que nós vamos adquirindo ao longo da nossa história, na nossa convivência no lar, na família, na nossa caminhada com Deus. Nós vamos adquirindo novos hábitos, novos costumes, e esses hábitos e esses costumes que não são de acordo com a vontade de Deus, que não agradam a Deus, são hábitos e costumes que precisam ser retirados da nossa vida. São, portanto, os novos hábitos adquiridos ao longo da vida comum que desagradam a Deus e têm a primazia no lar. Estes maus costumes também conduzem a uma infidelidade com Deus e a sofrimento dentro da sua casa, dentro do seu lar.
E o que fazer? O que fazer? Josué diz o seguinte, veja aí no versículo de número 23, capítulo 24 de Josué, versículo 23. Ele diz assim: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Deitai fora, jogai fora. Jogai fora seus hábitos novos, seus costumes novos, suas práticas novas. Se desviem deles, afastem-se desses maus costumes que vocês, esses hábitos, maus hábitos que vocês adquiriram ao longo da sua história de vida em comum. E ele diz assim: se inclinem para Deus. Ou seja, se voltem para Deus. Se voltem, o coração se enche de Deus. E aí sim, vocês vão poder servi-lo com integridade, com fidelidade. E aí ter um lar feliz, um lar tranquilo, um lar com harmonia, um lar prazeroso, um lar que dá vontade de estar. Amém, queridos? São escolhas da nossa vida, e a principal delas é a escolha com Deus. Mas para servi-lo com integridade, com fidelidade, nós precisamos ressignificar o passado e ressignificar o nosso presente. A escolha do povo, lá no final do versículo, no capítulo número 24, a gente vai ver que eles escolheram servir ao Senhor. Eles escolheram servir ao Senhor. E a pergunta que fica, que eu quero deixar com vocês nessa noite: qual é a sua escolha? A quem você escolhe servir? Amém? Vamos orar?